Olá, boa tarde. Boa tarde, especialmente para quem não estava aqui pela manhã, né? Eu vou acabar me repetindo um pouquinho, mas o objetivo é repassar os pontos com mais calma, né? Com mais detenção. E também queria abrir para perguntas. Isso é inaugurar, que pode fazer pergunta. Eu vou só de curioso. Doutora, qual que é só tem uma ideia da expectativa de sucesso na cobrança judicial? Que índice do que está ajuizado que se recupera? Sim. O para casa foi passado, né, a tarefa de casa foi passada no período da manhã. Na verdade, o dado que eu coletei foi quantos por cento do nosso, da nossa recuperação que se dá mediante a ação de execução fiscal. Eu não peguei esse número de quantas são as execuções exitosas, mas 78% da nossa recuperação de crédito ela ocorre através da ação de execução fiscal, mas não necessariamente de um levantamento, né, um depósito nos autos ou uma penhora, mas da execução em si, né, assim, porque muitas vezes a gente ajuiza a execução, o devedor recebe a citação e só de estar citado numa ação de execução fiscal bate aquele medo e ele vai pagar ou parcelar com a gente. Inclusive, até vou me adiantar nisso, a execução fiscal, ela é uma medida, claro, que ela visa a expropriação de bens, né, constrição e expropriação de bens, para que o ente possa recuperar o seu dinheiro, né, o valor inadimplido, mas ela possui também um caráter psicológico, né, sobre o contribuinte, porque quando você tem num município uma execução fiscal eficiente, num município ou num estado, e claro, a PFN, né, também muito eficiente, quando você tem uma execução fiscal eficiente, isso vai no boca a boca, né? Uma pessoa fala, meu imóvel foi penhorado, sofri uma penhora online, e reflexamente isso aumenta a arrecadação do ente, porque as pessoas não querem ficar inadimplentes por muito tempo, pois temem a execução. Claro, a gente tem que quebrar aos poucos, né, esse estigma da execução, de vilã, né, de acabar com a vida do devedor, mas precisa existir um certo temor, porque os tributos e os créditos públicos precisam ser pagos porque o ente precisa de recursos, né? Isso foi bastante falado aqui no período da manhã, como que os recursos são tudo para que as políticas públicas possam ser implementadas, né? Para que a vida, principalmente no município, que é onde a gente está, né? O município é o mais palpável, para que tudo possa acontecer, né? Para que a administração possa entregar uma cidade de qualidade, né? Possa entregar um transporte, possa entregar uma via limpa, tudo depende dos recursos, né? O prefeito falou de manhã, foi muito engraçado ele falando que é o TOD. Sem os recursos nada acontece, não tem nada. Então, o nosso trabalho é por isso. Nosso trabalho não é para tirar tudo de uma pessoa, de forma alguma, né? E quando você trabalha com execução, você precisa desmistificar isso um pouquinho também, né? Para você não se sentir um tirano ali na sua cadeira trabalhando, né? A gente precisa ver o panorama maior, né? Desculpe. A senhora pautou para tarde para falar sobre aquela possibilidade da negociação. Eu não me lembro o nome correto do serviço, né, público que vai ser acionado. Mas me parece que Porto Alegre já está fazendo isso, né, que negociando as dívidas num sistema igual esse que o governo soltou aí para recuperar pagar os seus débitos, né? Sim, a transação tributária, a negociação de forma geral, né? É uma tendência muito grande atual a negociação. Dentro do processo, né, a negociação processual ela está no Código de Processo Civil de 2015, mas ela é uma tendência geral. Ela traz desafios, né, muitos desafios, porque
Então o ente vai renunciar à receita, vai ficar dando desconto, assim, como se fosse, não sei, mesa de bar. Não é isso, né? Existe a transação que é feita quando há uma ação em curso, por exemplo, embargos à execução, com uma tese complexa, uma tese que seja ainda não pacificada nos tribunais superiores. E aí se calcula realmente a chance, né? Qual que é a chance da fazenda ganhar essa ação? É 60%? É 40%? Né? Passa a valer a pena fazer um acordo, né? O que nós já temos no município em termos de conciliação é a Câmara de Conciliação de Precatórios, né? Que é uma prática constitucional lícita. E é a mesma tendência, né? A ideia é semelhante. Só um questionamento. Não confundir essa negociação com refis, né? Claro, claro. Só para deixar bem claro, para o pessoal não achar que, nossa, então eu vou fazer refis sempre. Tá? O refis, ele não envolve uma negociação. Refis é um programa de parcelamento definido por lei, lá com os índices definidos na lei, que independem de qualquer outra circunstância que não seja objetiva, né, daquele devedor, e pode acontecer esporadicamente, né? Eu ouço falar, às vezes, de municípios que fazem refis todo ano, mas não me parece uma prática, primeiro, que não faz sentido, porque acaba incentivando o inadimplemento, né? Se você sabe que dali a 6 meses vai vir um refis, para que vai pagar em dia, né? E também caracteriza a renúncia de receita sem justificativa, né? Mas eu vou, então, retomar aqui, mas eu queria deixar aberto para as perguntas, mais perguntas do Dr. Sérgio, por favor, sempre que quiser, e também de qualquer outra pessoa que talvez não esteja tão familiarizada, queira entender melhor o tema, pode perguntar, não tem pergunta simples demais, complexa demais até tem, mas eu não tenho problema em dizer que não sei, não, tá? Então, podem perguntar qualquer coisa. Eu vou voltar aqui nessa parte mais conceitual, porque pode ser que alguém não conheça muito sobre a ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal ela é uma ação específica de que dispõe o poder público para cobrar os seus devedores, né, os seus créditos. É uma ação que se baseia numa certidão de dívida ativa. Então, a certidão ela é o instrumento de prova dessa ação. É uma ação de rito bem reduzido, né? Uma via bem estreita, que não admite dilação probatória, à exceção da exceção de pré-executividade, que é uma peça que eu posso falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. Mas é uma ação, é um privilégio de que dispõe a Fazenda para a recuperação dos seus débitos. Ela se baseia nessa CDA, e a CDA ela possui uma presunção de liquidez e certeza. As presunções, elas não são absolutas, elas podem ser infringidas por quem tenha o interesse em fazê-lo. Então, a Fazenda entra ali com a sua CDA, que tem essa presunção de liquidez e certeza, e cabe à parte contrária demonstrar que ela está incorreta, está nula, ou qualquer coisa do tipo. E por que ela possui essas presunções? Porque antes de inscrever um débito, o responsável, né, o servidor responsável, seja o servidor da Fazenda, seja o procurador, a depender de onde esteja a dívida ativa naquele ente, vai fazer uma análise de legalidade, de regularidade, né, vai verificar, esse débito ele tem lastro legal? Este débito ele está lançado contra a pessoa adequada? Né, ou eu lancei contra alguém que já faleceu? Ou eu lancei contra o antigo proprietário de um imóvel? Eu preciso verificar se o lançamento foi adequado. O valor está certo, eu considerei os encargos legais, eu considerei os juros, eu considerei
a correção monetária adequada, né? E por que ocorre previamente essa verificação é que existe essa presunção. Então, vai se iniciar essa ação especial, o devedor vai ser citado para pagar e ele paga, encerra a execução. Ou ele garante a execução e aí vai poder discutir. Se ele garantir, ele vai poder utilizar os embargos à execução fiscal. Mas, em qualquer caso, se ele tiver uma razão de ordem pública para impugnar aquela cobrança, esse débito está prescrito, eu não sou o devedor. Se ele tiver uma razão de ordem pública para fazê-lo, ele pode se valer de uma peça que se chama exceção de pré-executividade, que é uma peça que permite a análise dessas questões de ordem pública nos próprios autos da execução. Mas ela não permite dilação probatória. A maneira do mandado de segurança, por exemplo, né, não admite dilação. Pois bem, essa é a execução fiscal. A lei que a rege está ali posta. Qualquer pessoa que vá trabalhar com execução fiscal, que queira entender melhor, precisa ler essa lei. Uma lei bem curtinha, mas que explica tudo muito direitinho, tem os conceitos muito claros. Mas, né, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, apesar de ser uma ação que é uma prerrogativa da Fazenda Pública, apesar de ser uma ação que tem uma força, né, de expropriação muito grande. Apesar disso, a gente tem muitas dificuldades nas suas tramitações. Né? Coloquei aí o dado do município de Osasco, que nós temos 144 mil processos de execução em curso. Né? Trazendo um dado, Osasco tem cerca de 760 mil habitantes. Então, se dividir aí por habitante, a cada 6 pessoas, uma vai ter uma ação de execução fiscal, né? Temos um estoque da dívida ativa bem alto, né, no valor que está aí no slide, mas temos também uma recuperação bem alta. Eu enfatizei de manhã que eu sei que, infelizmente, percentualmente, é uma recuperação baixa, né, mas o volume, o estoque da dívida é uma coisa muito complicada, envolve créditos muito altos, de difícil recuperação, né? Porque qual que é o segredo da ação de execução fiscal? Identificar, localizar devedor e localizar bens. Né? São as maiores dificuldades que a gente enfrenta. Ou não acha a pessoa, ou acha a pessoa e não acha nenhum bem. Né? Agora está parecendo que é tudo horroroso, mas eu vou falar também como que a gente consegue sair disso um pouquinho. Uma das nossas maiores dificuldades é o volume e o cadastro. O cadastro é uma tecla na qual a gente tem que bater muito, porque sem um cadastro atualizado, a gente não encontra o devedor. A gente lança incorretamente. Né? Então, sem um cadastro atualizado, nada prospera. E os recursos tecnológicos que estão avançando, estão melhorando, mas ainda são insuficientes. Eu digo que eles são insuficientes porque não é que eles não existam. Nós temos um sistema de gestão tributária, nós temos um sistema muito bom para recebimento de intimações, para tramitação dos processos, mas falta integração, que inclusive é uma das minhas propostas no final da apresentação. Eu falo de quais são os nossos objetivos, nossos sonhos ainda, né, para dívida ativa e para execução fiscal. E um deles é a integração. É uma coisa que não depende de lei, não depende de um convênio, depende de diálogo dentro da administração pública. Porque, por exemplo, pensem, um munícipe, ele se dirige ao posto de saúde, ele toma uma vacina, né? Esse munícipe vai à Secretaria de Educação matricular seu filho numa creche e ele declara seu endereço. E essa declaração não se comunica, pelo menos em Osasco, até o momento, e nós queremos que em breve isso aconteça, essa declaração não se comunica com a Secretaria de Finanças e, consequentemente, não se comunica com a Procuradoria-Geral do município, onde está a dívida ativa. Então, seria uma medida simples, né, porque basta o diálogo e a integração dentro, né, da própria administração pública municipal direta. Né? Bastaria ali aquela integração e nós ainda não a temos.
Então, por isso que digo que os recursos tecnológicos são insuficientes. Mas eu vou falar dos bons recursos que nós temos também. Então, como melhorar a ação de execução fiscal? Como ter uma ação de execução fiscal que recupera efetivamente? O que nós temos utilizado, que tem dado muito resultado, são os convênios voltados à obtenção de endereços. Nós temos o convênio, principalmente os que eu cito, muitos são com a DRF e com a ARISP, que traz as matrículas atualizadas. A DRF é a Delegacia da Receita Federal e ela apresenta para a gente o último endereço que o devedor tenha declarado. Então, normalmente é um endereço correto, que permite que a gente localize a maior parte dos nossos devedores. Isso foi um divisor de águas, uma mudança muito significativa a partir do momento que a gente começou a utilizar esse convênio, porque conseguimos começar a encontrar as pessoas. Nós utilizamos a DRF também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para o protesto, porque o protesto é muito bom, é muito eficiente, mas a gente não pode protestar com insegurança. Um protesto indevido, ele gera danos morais. O município é obrigado a pagar danos morais para aquela pessoa que foi indevidamente protestada. Fora que nós não queremos prejudicar uma pessoa injustamente. Imagina, você vai fazer uma compra de um imóvel, você vai comprar um veículo, precisa de crédito, está negativado indevidamente pelo município, é para ficar com raiva mesmo. Então, a gente precisa protestar adequadamente. E a gente usa também o nosso convênio com a DRF para obter os endereços corretos, obter a qualificação correta da pessoa a sofrer o protesto. O sistema informatizado que nós temos hoje para recebimento de intimações e para ajuizamento das ações de execução fiscal, para tramitação, acompanhamento, atualmente é a Softplan. No geral, eu gosto muito. Eu acho que ela não é patrocinadora do evento, então posso falar à vontade. É um sistema muito bom, uma empresa muito boa, mas existem outras no mercado que têm uma atuação semelhante, e creio que devem ser boas também. Ajuda muito, muito mesmo. Faz bastante diferença a Procuradoria ter esse sistema. E sempre o pessoal. O pessoal é tudo. Foi dito aqui na palestra do Dr. Juliano de mais cedo que administração pública, serviço público, é principalmente gente, é principalmente pessoal. E a gente precisa que o pessoal esteja preparado, que o pessoal esteja treinado para nos auxiliar nas ações de execução fiscal. Nós contamos muito com o apoio dos estagiários lá também. Em 2020, houve uma modificação da execução fiscal no município de Osasco, que todos os procuradores passaram a ser responsáveis. Deixou de existir um departamento que cuidasse exclusivamente de execução. Na verdade, ele existe, mas ele cuida mais dos prazos. E passou-se a distribuir as ações de execução fiscal para todos os procuradores, e cumulando com as outras áreas de atuação. Para que isso seja possível, o apoio de um estagiário por procurador é muito, muito importante, essencial. E também um ponto muito interessante é a designação específica de procuradores para cuidar dos grandes devedores, porque um dos principais desafios, no caso de grandes devedores, é a ocultação de patrimônio, a formação de grupos econômicos, que são identificados por um trabalho de pesquisa mesmo, de investigação, que os procuradores especificamente designados para os grandes devedores fazem. Gente, até aqui, alguma dúvida, algum ponto que não tenha ficado claro a respeito do que é a execução fiscal, como ela funciona? Olha, lá em Osasco, quem assina são os procuradores. Como a PGM tem a dívida ativa, são os procuradores que assinam. Mas isso não é imperativo. Pode ser, por exemplo, o secretário de Finanças também, ou o chefe da dívida ativa. Um dos dois, ou o secretário de Finanças ou o chefe da dívida, ou os procuradores, e, claro, a PGM, o procurador-geral, também poderia assinar. Mas isso é uma boa pergunta, vou fazer uma pesquisa mais aprofundada também.
Sim. Na administração pública, a administração ela age segundo o princípio da legalidade, então os cargos precisam, sim, conter as descrições suficientes. Então, precisa ficar claro na descrição do cargo que está na lei que existe essa competência de constituir a certidão. Os procuradores, eu entendo pessoalmente, que não é necessário que esteja específico na descrição do cargo que assinar CDA é uma das suas competências. Porque, se já é competência do procurador auxiliar no controle de legalidade, né, se o procurador já é responsável por fazer controle de legalidade, então ele tem competência para assinar a CDA, porque a CDA nada mais é do que um controle de legalidade e regularidade do ato de lançamento. Então, eu entendo que se um procurador está assinando uma CDA, não é necessário que isso venha descrito no cargo dele. Porém, se é outra pessoa, é necessário que esteja descrito. Talvez não assim, literalmente, assinar CDA, mas responsabilizar-se pela constituição da dívida ativa do município. Isso sim seria importante que estivesse na descrição do cargo. Foi respondido? Mais alguma coisa, gente? Então, vou seguir mais um pouquinho. Vou falar do protesto da CDA, então. Adoro esse tema. Acho muito rico, porque a gente teve julgado do STF, né? Quando o STF se debruça sobre um tema, ele traz alguns pontos interessantes sobre ele, né? Então, o STF decidiu que o protesto da CDA não é inconstitucional, não se caracteriza como sanção política. O fato de os entes disporem de uma ação, né, específica para a cobrança de seus créditos não é suficiente para afastar a possibilidade de protesto da CDA. Porque também o STF ele está interessado, assim como o CNJ está muito interessado, na redução da litigiosidade. Então, o protesto da CDA é uma forma de redução da litigiosidade. Então, o STF, o CNJ, tendem a apoiar as medidas que corroboram para a redução, né, do assolamento do Poder Judiciário. Isso não é preguiça, não é falta de vontade de trabalhar, é porque realmente a gente sabe como está o Judiciário, né, a gente sabe que o volume é descomunal, a gente sabe que não existe pessoal suficiente. Então, a redução da litigiosidade é uma necessidade, né? Inclusive, a transação vem também como uma medida de reduzir, né, a judicialização, né? O STF afirmou que, para a gente considerar que o devedor está sofrendo uma sanção política, ele precisaria estar sendo privado em um de seus direitos fundamentais. O que caracterizaria, por exemplo, uma prática abusiva, inconstitucional de cobrança da dívida ativa? Um fiscal, ou mesmo no bojo do processo judicial, que o oficial de justiça fosse a um estabelecimento comercial e ali interrompesse as atividades, ou bloqueasse mercadorias, né? Essas, sim, são medidas que são abusivas, que são inconstitucionais, porque ofendem direitos fundamentais, o direito fundamental ao trabalho, né? Já o protesto, ele pode reflexamente obstruir o trabalho daquele estabelecimento comercial, porém, reflexamente, né? Aquele estabelecimento fica com menos crédito, né? Fica com dificuldades aí de prosseguir com as suas negociações. Mas o STF entendeu que esse era um efeito reflexo e que não tinha ofensa a direitos fundamentais com o protesto da CDA. Mas, como eu disse, é uma medida que, se for incorretamente adotada, ela gera efeitos muito danosos e, com razão, o ente público é condenado a pagar danos morais para aquela pessoa, seja física, seja jurídica, que sofreu um protesto indevido, né? Então, a gente toma bastante cuidado no momento de fazer o protesto. Vou dizer que não acontecem erros? Não vou dizer, acontecem.
mas nós trabalhamos para reduzi-los cada vez mais. E o que nós fazemos para isso é buscar os endereços atualizados. A gente não vai, infelizmente, no endereço que aparece ali de cara na CDA, porque esse endereço vem do nosso cadastro, né, que, infelizmente, é deficitário. A gente utiliza, né, a DRF, ou a gente utiliza uma declaração que o contribuinte tenha feito recentemente. Porque, muitas vezes, o contribuinte recebe uma cartinha dizendo que ele está em débito, ele comparece à repartição, ele faz um programa de parcelamento, ele paga 2 ou 3 parcelas, interrompe o pagamento. Depois de satisfeitos os requisitos legais para o cancelamento daquele parcelamento, ele pode voltar a sofrer os atos constritivos. E ele pode voltar a sofrer qualquer outro ato de cobrança, como um protesto da CDA. E aí a gente tem um endereço atualizado. Então, é importante sempre utilizar informações atualizadas para proceder ao protesto. Mas ele tem efeitos muito positivos. E a gente faz o protesto através de um convênio, que a gente tem com o cartório de protestos. Infelizmente, em Osasco só tem um cartório de protestos, espero que logo chegue mais um. Mas tem municípios que têm mais, né? Recentemente estava conversando com o procurador-chefe também da Execução e Dívida de Campinas, lá tem 3, salvo engano, e eles têm convênio com todos eles. Então, funciona muito bem. E existe a Semprot, que é a Central do Estado de Protestos, que os próprios cartórios de protestos custeiam. E a Semprot tem um sistema informatizado para fazer os protestos, para receber os pedidos de protesto dos entes públicos, para receber também as anuências, que é quando a gente fala, esse protesto pode ser retirado, porque essa pessoa pagou, essa pessoa parcelou. Alguma dúvida sobre protesto, gente? De CDA? Não? Então, vou seguir já chegando no final. Esse aqui já foi. Estou clicando errado. Pronto. O parcelamento, eu falei já um pouco, então não vou me prolongar na questão do parcelamento. Nós enviamos cartas para as pessoas ficarem sabendo da possibilidade, né, porque muitas vezes não é do conhecimento da população. As empresas costumam saber que existe a possibilidade de parcelar, mas muitas vezes o munícipe não sabe. Então, quando ele é informado disso, ele tende a comparecer à repartição para fazer um parcelamento também. As medidas excepcionais, né, que foram mencionadas, anistia e remissão, são excepcionais. Né? Remissão é o perdão, né, enquanto a anistia é desconto. Então, a remissão ela pode ser perdão com determinados requisitos. Né? Aqui nós tivemos recentemente, eram débitos que tivessem sido constituídos até o ano de 2007 e cujo valor na origem não ultrapassasse R$20 mil, considerando todos os débitos daquela pessoa. Né? E foi muito bom, eu tenho que dizer, né, que foi muito bom para a gente conseguiu reduzir o estoque da nossa dívida, era ainda maior, conseguimos acabar com alguns processos físicos que não andavam, né, porque uma coisa também que o tribunal está com muita vontade de fazer é acabar com os processos físicos. E, finalmente, para acabar aqui, algumas ideias que, por enquanto, são sonhos que eu tenho de implementar, mas que eu sei que já estão em vigor em muitos municípios, estados, né, e que a União também tem, que seria um call center especializado. Nós temos um call center no município que a gente até consegue usar, a gente até pede, às vezes, para eles, liga aqui para os devedores, mas o pessoal não é treinado especificamente para isso, não consegue tirar as dúvidas e nem tem como culpar, né, o call center, que é um call center geral ali, que está ali para agendar consulta e para cobrar do contribuinte. Não faz nem sentido. Então, um call center especializado é algo que ajuda muito, que auxilia muito. A integração entre os cadastros, né, que já mencionei, e, finalmente, a transação, né, que é essa tendência voltada à redução da litigiosidade, que é uma necessidade atual e que já existe em vários municípios, como Porto Alegre, que o Dr. Sérgio Nalini citou, existe também em Blumenau, existe no município de São Paulo e no estado de São Paulo,
E existe também na União, né? A PFN faz transação tributária já, que é algo que nós queremos nos aprofundar mais, né? Existem os meios alternativos, né, de resolução dos conflitos envolvem várias modalidades, né? Tem arbitragem, mediação, transação. Algumas se adequam mais à realidade do município. Por exemplo, a arbitragem, ela só se justificaria num débito de um valor super alto, né? Porque você custear uma arbitragem é uma coisa muito cara, mas não precisa necessariamente ser proibida. Ela pode ser admitida por lei, claro, porque tudo na administração pública se dá por meio de lei, né? Mas ela pode ser admitida desde que respeitados determinados requisitos, desde que atingido um valor mínimo, desde que custeada 70% pelo privado, né? Então, tem aí muitas possibilidades em que a gente pode se aprofundar para falar sobre transação tributária. Seria assim, uma outra conversa, mas fica aí o registro de que é uma tendência e de que é um objetivo nosso. Gente, era isso. Deixei aqui algumas sugestões que também me inspiraram. Esse podcast, eu adoro podcasts. Esse podcast é muito legal, recomendo muito, não só para aprender sobre execução fiscal, mas sobre gestão pública em geral. O professor Elton Kramer é um procurador do Estado, muito carismático, um bom professor, fez já alguns cursos dele, adoro. E ele tem esse podcast que é muito legal. Deixei aí a lei, né, que é essencial. Esse é o livro que eu mais utilizo no trabalho, utilizo ele na prática mesmo. E o nosso grande guru dos concursos, né, o Márcio André Lopes Cavalcante, do Dizer o Direito, que é assim, indispensável para qualquer pessoa que vai fazer concurso, acompanhar o Dizer o Direito, que é vida, né? As revisões aí, véspera de prova, são maravilhosas. Quem quiser dicas de concurso, Márcio André Lopes Cavalcante. Gente, era isso. Ficou alguma dúvida? Mais alguma questão? Não? Então... Eu espero que sim, espero que tenha sido claro, né? Porque como é meu dia a dia, às vezes eu falo achando que todo mundo tá acompanhando, mas eu espero que tenha sido claro. Agradeço muito a atenção de vocês, a presença de vocês. Fico à disposição, deixei meu e-mail no primeiro slide, deixa eu voltar para ele. Quem quiser anotar, fica à vontade, tá? Para entrar em contato. E é isso, muito obrigada.